Sejam muito bem-vindos ao Café com Estética. Eu vim aqui falar sobre um conhecimento estético que é muito pouco divulgado e é sobre sempre esse conhecimento estético pouco divulgado que eu quero falar aqui no Café com Estética e também sobre fé. Meu nome é Marina Feld, eu sou esteticista e terapeuta integrativa e o tema de hoje é: você ainda acredita que melasma é genético? E entrando no tema de hoje, eu quero iniciar com vocês fazendo uma pergunta. A pergunta que eu quero iniciar para vocês é: qual é a raiz do melasma? Eu tenho falado muito nesses dias aqui e sobre a raiz do melasma para tentar desmistificar tudo aquilo que nós aprendemos até hoje. Porque até hoje nós aprendemos que o melasma é sol, genético e hormonal. Sobre o melasma do sol, nós falamos na live anterior um pouquinho, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha que tá ali no feed. E hoje eu quero falar com vocês sobre o melasma genético. E eu quero iniciar citando uma frase que eu gosto muito, que é do William Gibson, que diz o seguinte: o futuro já chegou, só que não é ainda uniformemente distribuído. E essa é a minha vontade nesse Café com Estética, de trazer algo que já existe, só que não está amplamente distribuído no meio da estética, para que nós possamos entender sempre que não acontece por acaso. E o assunto de hoje é genética, então é como se nós fôssemos vítimas de uma genética, né? Então, o que é a genética? Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, é uma estrutura de funções dos genes e as variações dos seres vivos. É através da genética que buscamos compreender os sistemas e as leis de transmissão das características das gerações. Então, a genética é quem determina em nós os nossos traços herdados. O que eu posso dizer da genética? É o formato do nosso rosto, com quem nós parecemos, o cabelo, os olhos, isso sim é genética. Mas quando nós falamos que o melasma é genético, nós não estamos levando em consideração a nossa epigenética. E isso é pouco difundido. Nós estamos pensando somente nos traços que nós herdamos, como se nós não sofrêssemos alteração daquilo que nós fizemos, que as nossas escolhas não fizessem diferença. E eu postei ontem no meu story a seguinte frase: a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Você já pensou nisso? Então, hoje, eu estou aqui para falar para vocês que algo que possivelmente vocês não ouviram, porque sempre foi dito que melasma era genético, mas eu quero dizer para vocês: não existe melasma genético. Vou até repetir, gente: não existe melasma genético. E vou explicar por quê. Em 2003, saiu o estudo do genoma humano. Esse estudo mostra que nós somos 15% da nossa genética e 85% a nossa epigenética. Com esse estudo, até o melasma passou a fazer sentido, né, gente? O que é epigenética? São mecanismos bioquímicos complexos que alteram o funcionamento das células e até os traços da hereditariedade sem mexer diretamente no nosso DNA. Então, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui para vocês. A nossa epigenética é como se fosse a caneta que nós carregamos, que nós escrevemos a nossa vida. Essa caneta, ela é as nossas escolhas. Então, se nós temos somente 15% da nossa predisposição genética, nós precisamos que os gatilhos, os 85% da epigenética, que são gatilhos, acionem qualquer tipo de coisa. Eu vou falar alguns gatilhos aqui para vocês. O principal deles é o hábito de vida. As horas e a qualidade de sono. Nós já sabemos que a nossa qualidade de sono influencia, porque é só lá no sono REM que nós produzimos melatonina, que é esse hormônio do sono. O hormônio da melatonina baixa o hormônio do cortisol. Nós precisamos da melatonina para a produção de outros hormônios significativos. Então, as horas de sono e a qualidade do sono influencia na nossa vida, influencia no nosso melasma. Então, não adianta somente você dormir 8 horas, se acordar cansado não vai resolver. Então, a qualidade de sono é muito importante, sim.
E isso faz parte da nossa epigenética e não da nossa genética. Já escutei, inclusive, que eu tenho insônia, mas é genético, porque meus pais também tinham insônia. Não é. Não acontece assim. Nós temos uma caneta que nós escrevemos a nossa vida. Alimentação. E tem uma frase que eu ouvi do Dr. Lair Ribeiro que eu achei muito forte, que diz assim: existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. Toda doença começa por uma carência nutricional. Então, nós não teríamos um problema de intestino, por exemplo, se não houvesse uma carência de alguma coisa, seja ela de água ou do que quer que seja. Então, existe uma carência nutricional e nós precisamos pensar nisso o tempo todo. Você não é resultante de uma má sorte da genética, você tem a caneta da vida nas suas mãos e nós precisamos difundir isso para os nossos pacientes.